Beleza, então. Sobre os dois filmes, chegou a assistir algum dos dois? Eu já tinha assistido algum dos dois? Professor, eu peguei esses dias para assistir, só que eu não tenho o link da Netflix baixado no meu celular. Como eu estou Entendi. trabalhando, eu não estou em casa, né? Uhum. Aí eu não consegui. Eu lembrei, mas não consegui assistir por conta disso. Aí eu estou sem o acesso, né? Eu até conversar com minha esposa para tentar baixar aqui. Mas eu vou assistir sim. Esse eu garanto para o senhor, que esse aí eu salvei o print e eu vou assistir assim que eu puder. Tranquilo, pronto. Mas tá dando para ver aí a apresentação? Sim, tá tranquilo. Beleza, pronto. Então, é, para a gente finalizar a nossa parte de psicologia do esporte, e aí, como a psicologia do esporte engloba a questão da atividade física, né, não só o esporte de alto rendimento, mas também do esporte, iniciação, o esporte para crianças e todos os elementos, né, é, o nosso Ficou quarto mudo. encontro, né? Oi? Ficou mudo uma parte. Ficou mudo uma parte. Ficou mudo uma parte, né? Mas tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Pode ter tido alguma queda. Mas qualquer coisa que você não ouvir, você me avisa, tá? Porque aí, para não parecer que eu estou falando e ninguém está me escutando. A gente vai falar sobre essa questão agora da adolescência, né? O corpo em adolescência, quais os elementos influenciadores. A gente tem muitos casos de adolescentes com problemas psicológicos e que afetam também o físico, né? Então é importante também ter esse conhecimento. Oi? Não faz nada não. Mas isso é verdade. Tranquilo. Eu comentei até hoje com um Uhum, colega a questão do psicológico das pessoas está muito abalado. Esse pós-pandemia, a princípio, não mostrou isso, mas agora a gente consegue perceber, né, que teve um abalo muito grande das pessoas por conta desse momento que nós não estávamos preparados para viver, né? Essa pausa na vida que foi uhum. dada, né, de repente. Então isso afetou o psicológico das pessoas. Sim. Principalmente nessa pós-pandemia mesmo. Isso foi muito nítido mesmo, assim. Deu para perceber. O pessoal não estava acostumado a essa questão, assim, é algo que provavelmente vai ficar para a vida. Todo final de ano aí vai ter alguma coisa assim a esse respeito, então é uma coisa para se acostumar, né? Professor, eu acho que isso é um momento histórico, né? Isso aí vai ter que entrar para a história do mundo, né? Vai ser um momento que tem que ser retratado nos livros, inclusive, né? Desse, desse, desse acontecimento, né? Dessa pandemia da Covid-19 que parou o mundo, né? Afetou o mundo. Com certeza vai entrar e mais. Se você pegar os livros de história, esporte mesmo, você vai olhar, por exemplo, Copa do Mundo. Você teve a Copa do Mundo de 1930, 34, 38 e depois pula para 50. E lá tem dizendo, não teve a Copa de 42 e 43 por causa da Segunda Guerra. Vai ser a mesma A coisa. guerra. Não teve os Jogos Olímpicos os Jogos não foram em 2020 por conta da pandemia. Então, vai Sim. acontecer, com certeza vai entrar nos livros de história, porque afetou o mundo todo, os principais jogos esportivos do mundo mudar de data, isso realmente foi algo absurdo. Absurdo. É. Né? Jamais imaginável. Sim, imagina o prejuízo que o Japão teve, né? O Tóquio foi um prejuízo absurdo, porque teve que mudar de data, muito contrato já tinha sido feito, etc. Tal. Então, querendo ou não. Mas é Verdade. isso. Então, agora hoje a gente vai falar desses aspectos psicológicos da adolescência, né? Então, assim, primeiro entender o que é adolescente, né? A gente falou de iniciação esportiva nosso último encontro. E a adolescência é o período do desenvolvimento humano compreendido entre a infância e a idade adulta, que abarca desde a puberdade até o completo desenvolvimento do organismo. Então, é a pessoa que é velho demais para ser criança e é jovem demais para ser adulto. É esse período. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, Professor, Oi, professor, tá ficando mudo às diga. vezes. Às vezes tá Tá ficando ficando mudo. mudo? É. Tá ficando mudo? Será que é a conexão? Tá Deixa eu aparecendo que tentar mudar. o senhor fala, daqui a pouco fica mudo, depois aparece a fala novamente. Entendi. Mas agora eu mudei de posição aqui. Será que ficou melhor? Vamos ver Vamos se vai, né? prosseguir para ver. Pronto.
Então, segundo a OMS, 1 em cada 5 pessoas no mundo é um adolescente, né? E 85% desses adolescentes vivem em países pobres ou em desenvolvimento, porque países ricos, geralmente, a população é mais idosa, é mais velha, né? A população de países mais pobres tem muita criança, muito jovem, muito adolescente. Por outro lado, morrem cerca de 1,7 milhões de adolescentes por ano. Então, adolescente é uma fase em que tudo, nada acontece com ele, ele é super-homem, ele pode fazer tudo e nunca vai acontecer nada. Então, é uma fase que muita gente acaba morrendo por conta desse suposto, essa confiança exacerbada, né? Exagerada da adolescência. E aí, tem vários tipos de definição de idade. O OMS diz que é de 10 a 20 anos. Já alguns países, como o Brasil, colocam adolescente de 13 aos 18, né? 18 é a idade adulta. Tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que vai até 21. Então, isso depende muito de cada cultura, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, tá? Tá? Cortou novamente. Cortou novamente? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pera aí. Deixa eu mudar aqui de posição. Mas, de qualquer forma, está atrapalhando a compreensão, porque está cortando. Vou tentar mudar aqui para ver. Às vezes o senhor está falando e some a fala e só vem a fala final. Mas eu vou tentar acompanhar isso. Se eu não Será que entender, não é aí eu também não aciono. onde você está, não? Você está sempre no local que você esteve nas últimas aulas? Não, eu estou no quartel, mas está dando 4G aqui. O sinal tá bom. Entendi. Será que é aqui então? Vixe. Vamos tentar ver se a gente consegue ir até o final. É. E aí, assim, tem aquela questão adolescente que as alterações biopsicossociais, né? A alteração da mente, do corpo, né? Elementos sociais, a busca da autonomia, então é a hora que acha que o pai e a mãe quer se meter na vida, que quer sair pro mundo, às vezes não tem onde ficar, mas quer sair, quer tomar suas próprias decisões, né? Exigências, expectativa conflitante, então é um momento que como é que vai morar só, vai trabalhar, vai estudar, é um período de muitas perguntas, né? E é um período que a capacidade crítica é apurada. Então tá dando piada de tudo, achando ruim de tudo. Geralmente, né? Não todos, mas geralmente acontece muito esse período física, tá? É um período que o adolescente busca se identificar, busca da identificação do eu. Então, de quem eu gosto, do que eu gosto, no que eu acredito, que curso eu vou fazer, que tipo de emprego eu vou. Então, esse momento de muitas perguntas, né? Não sabe ainda o que é que vai acontecer no futuro, né? Então é um período de fase, então é muito comum o adolescente ou tá meio com a roupa de roqueiro, ou tá ou ligado ao pessoal de skate, sempre tá com uma fase diferente, com um grupo diferente, né, com estilos diferentes. Na É verdade, um período. professor, eles querem chamar a atenção, né? O adolescente. Isso, Ele quer ser isso, visto, ser notado. isso. É uma busca mesmo de aceitação mesmo, de identidade. Tem gente engraçada que se você pegar pessoas adultas e pega uma foto de, sei lá, de 10 anos atrás, quando era adolescente, ele tem vergonha do short que usava, do cabelo, do penteado, mas na época achava lindo né, o penteado, enfim. Verdade, Então verdade, verdade. isso acontece muito, a gente amadurece, vai mudando a cabeça. Então é muito, muito comum isso acontecer, né? É, E aí tem a questão da influência dos pais. Então, esse período que a aprovação e reprovação dos pais é muito poderoso. É um período que, se o pai, dependendo de como o pai disciplina, ou elogia, ou conversa, isso muda a autoestima do adolescente, né? Ele pode virar um adolescente que vai enfrentar ou reclamar, sempre ter esse período, esse movimento, esse momento que influencia direto nos relacionamentos futuros. Professor, Oi, agora está ficando um espaço de tempo maior a ausência da fala do senhor. tá ficando um espaço de tempo maior? É, Peraí, então. Deixa eu tentar sair e voltar para ver se melhora, tá bom? Peraí. certo.
Vamos ver se agora consegue. Cláudia, boa noite. Vou colocar aqui os slides novamente. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Bom. Vamos ver se agora consegue, né? Vamos ver se depois sair, voltar. Então, a influência dos amigos nesse período é mais forte, né? Com a questão da ajuda, da ajuda mútua. A maior influência dos amigos é maior agora do que em todo o resto da vida. Então, muitas vezes o amigo ele mantém um segredo com o amigo que não quer contar para o pai e para a mãe, tá? Então, é aquela coisa de estar entre o grupo, porque eles se sentem iguais. Os amigos eles se sentem iguais, é diferente da questão de achar que o pai é superior, né? O pai na situação de superioridade, então ele prefere se abrir ou ter mais uma confiança maior. Isso às vezes é perigoso, né? Dependendo dos amigos e da amizade, isso leva para situações perigosas, né? Achar que o pai não sabe, ou que o pai é chato, ou a mãe, etc. E aí vai influenciar. Da famosa influência, má influência, tal. Isso acontece muito, né? Outro movimento que é o início das ligações românticas, que geralmente é exagerada, né? Início das relações sexuais, influência cultural nos papéis sexuais também. Então, é esse período de começar a passar pelos relacionamentos e que achar que vai se matar, que tudo vai acabar, que vai morrer, aquele exagero enorme, que depois percebe que não é assim, que a vida ainda reserva muita coisa para a pessoa. Então, não é. Mas tem esses exageros. E tem os conflitos que a gente começa a perceber entre a questão do corpo, que aí é o que entra a questão do corpo, que são as pressões sociais, a aceitação do grupo, é o menino que vai para academia, que é magrinho e vê os amigos todos malhado, é a menina que se acha gordinha. Então começa a questão da insatisfação com o corpo nesse movimento, em estar com os amigos, e o amigo é de um padrão que o outro também é. Então, esse movimento ele é mais. Mas, É... professor, Oi, pode falar. mas a mulher, ela consegue ficar com esse sentimento o tempo todo, porque ela nunca está satisfeita. Ela fica com o cabelo, está preocupada com o cabelo, com isso, com aquilo, com a balança. Já o É, homem passa um certo tempo, ele se desliga mais dessas questões aí. isso, na idade adulta, a aceitação, né, começa até a ser melhor, ser maior, tal. Mas na adolescência é complicado, não é tão simples assim ter essa aceitação, não, né? De qualquer forma, esse período é muito complicado, influencia diretamente na questão psicológica mesmo do adolescente, tá? Esse período ele é bem, bem, bem complicado mesmo. E aí tem a questão da aceitação do grupo, né? Se aceitar, fazer parte, não quer estar sendo excluído, não quer pedir apelido, não quer que tu coloque apelido. Então, tudo isso influencia, né, na maneira como esse adolescente vai. Tem as pressões sociais, então a pressão dos amigos pode levar ao uso de bebida alcoólica, ao uso de drogas, entre outros comportamentos. Então, todo mundo faz, né? Aquela coisa que a mãe fala, mas você não é todo mundo. Ah, mas ele faz, sim, mas você não vai fazer. Então tem sempre o conflito da mãe e do pai dizendo que não pode, porque o outro faz, eu quero fazer também. Então, é um período da vida complexo, é um período complicado, né? Que não existe uma receita de bolo, não tem como saber, né? Enfim, é muito complicado a gente definir que de um jeito dá certo ou do outro não. Mas o fato é que é um período em que essas pressões sociais são muito, 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 muito importantes. E aí entra o elemento da questão da psicologia, que é o do estresse. A pessoa tem uma pressão social muito forte em cima dela, uma pressão muito grande. Isso leva a um estresse que pode ser tanto de psíquico, e a gente estava conversando até isso, né, no início da aula, sobre quantas pessoas, os problemas que estavam por conta da Covid, alunos mesmo, de alunos querendo se suicidar, sabe? Alunos tomando remédio, tarja preta, 100% com problemas seríssimos. E a questão também que influencia o sistema biológico. Então, o estresse também leva a problemas de saúde, de ordem biológica, né? Não só psíquica, mas também biológica, tá? Então, esse movimento... Mesma coisa que acontece no esporte de alto rendimento. O estresse exagerado leva à baixa da performance. A mesma lógica aqui. Você tem um alto nível de estresse, esse aluno, esse estudante, levando em consideração que
seremos professores, né? Vocês serão professores também de adolescentes, seja na escola, em academia, etc. Então, vão lidar com essas pessoas nesse estado de saúde mental, né? Então, tem que ter muito cuidado. Eu lembro que quando eu era estagiário, há muitos anos atrás, eu lidei com alunos que eles chegavam com problemas em casa psicológicos sérios. Um aluno tentou se matar na piscina. Eu era estagiário na piscina e o aluno tentou se matar. Uma coisa séria. Então, às vezes ele traz consigo um problema de casa e tudo que a gente não observa, a gente tem dificuldade, né? Enfim, com todas as atribulações para poder gerenciar da mesma forma. Até aqui tranquilo, pessoal? Tranquilo. Estão me ouvindo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. A questão do áudio normalizou um pouco? Tá muito boa. Beleza. Então, sim, professor. Depois que o senhor saiu e retornou à sala. eu acho que então deve ter ficado legal. Beleza, então vamos seguir então. Hoje, como eu falei, Cláudia, hoje vai ser um pouco mais curto, né? Porque é a finalização da disciplina, então a gente vai seguindo, vai ser mais tranquilo. E aí tem um elemento também, e aí falando principalmente da questão das meninas, é a insatisfação com o próprio corpo. A influência da mídia é muito forte, então a mídia joga pra gente o tempo todo a questão do corpo perfeito, do que você tem que vestir, do como você tem que se comportar, as atrizes, né? Cheio de maquiagem, aquela coisa toda. Então sempre tem essa influência muito forte da mídia, tá? Exposição nas redes sociais, isso também veio massacrando, né? Então hoje todo mundo é feliz em redes sociais, todo mundo é feliz no seu Instagram, no seu Facebook, não tem um triste, não tem ninguém com problema de bebida, não tem ninguém com problema de dívida, não tem ninguém com problema na família, todo mundo é feliz em redes sociais, né? Então, cria-se uma realidade alternativa, cria-se uma fantasia, uma vida paralela, e as pessoas acabam alimentando isso. Olha a grama do vizinho, acha que é mais verde, mas na verdade não sabe, né, o que está ali por trás daquela foto bonita, daquela viagem bonita, né? Não sabe todo esse elemento. Mas isso é uma exposição que influencia, né? Na questão, olha, fulano de tal, como tal, que foto, tal, queria ter assim também, queria ser assim. Então, isso é uma influência. E aí gera essa busca desenfreada por procedimentos estéticos. Tem um procedimento agora de harmonização, que é a coisa mais horrível do mundo. A pessoa fica com a cara quadrada. Eu não sei o que é. Eu não sei. Eu nunca conheci ninguém pessoalmente. Eu já vi muita televisão o pessoal fazendo aquela harmonização, né? Um negócio que é caro, inclusive. E a pessoa fica estranha, não sei. Porque, pô, você nasceu daquilo, você se acostumou. Eu não teria coragem de fazer. Eu já me acostumei com o meu rosto. Mas tem gente que faz e preenche ali para deixar harmonioso, né? Mas para mim não fica estranho, né? E aí tem várias doenças são relacionadas à bulimia, à anorexia e à vigorexia, que são três básicas doenças psicológicas que, querendo ou não, influenciam no corpo. A gente tem essa ideia da Idade Média, a Vênus de Milo, como era a ideia inicial do corpo perfeito da mulher da Idade Média, né, a Vênus, não uma mulher cheinha ali e tal, com sua gordurinha, né, um corpo que para os padrões atuais é um corpo comum, né? Só que a mídia nos vende a imagem daquelas modelos magras, aquelas modelos que desfilam na passarela que tem ali 1% de gordura, é uma imagem que é vendida irreal, né? Muitas delas têm problemas seríssimos para poder emagrecer, né? Dificuldades. E aí, levando essa questão dos jovens, da adolescência e das redes sociais, ó, olha que notícias absurdas. TikTok aproxima jovem de dieta irreal e perigosa para a saúde. Então tem gente postando um monte de dieta absurda, a pessoa usando, achando que vai ficar, né? Todo mundo quer um corpo perfeito rápido, né? Não se aceita também, quer um corpo, não quer para academia, enfim, não quer fazer nada, quer já acontecer em passe de mágica, e aí começa a fazer umas dietas absurdas. Transtornos alimentares afetam as mulheres que estão ligadas à cultura do corpo perfeito. Então, essa questão da cultura do corpo perfeito, a perfeição, né? Sempre na capa da revista, a mulher, a eleita mais bonita. Tem sempre essas questões que vendem, né? Vendem revista para poder que influencia diretamente. E aí tem a relação, olha que relação interessante, a relação direta entre cirurgia plástica e saúde mental, né? Professor, Então,
Oi, pode falar. A mídia vende porque a população consome, né? Então, se consome de certa parte, existe o comércio que não para de crescer. Então, prova que, como a gente estava falando no início da aula, que as pessoas estão passando por um momento muito difícil, que é o momento do pós-pandemia. Mexeu demais com a mente das pessoas. Exato. Exatamente. E assim, essa vai ter. A gente não sabe, na verdade, quais são as consequências ainda totais do pandemia futura. A gente tá ainda vivendo esse momento de saída tal. E como você falou, né, a história vai nos dizer, né, quais são as consequências, etc. A gente está no momento, né? A gente está no movimento ainda, a gente não tem essa imagem de fora para observar, né? Mas muito estudo vai surgir aí, com certeza, inclusive na área de educação física, na área de psicologia do esporte, muita coisa nesse sentido vai sair daí, com certeza, tá? E aí tem, ó, cirurgia plástica em adolescente, cirurgia plástica em adolescente cresce 141% nos últimos 10 anos. Em adolescente, ou seja, o pai tem que autorizar, a mãe tem que autorizar e aumentou, né? Cirurgia plástica nos olhos é moda entre orientais. Olha o que estão fazendo as pessoas que têm olhos puxados, que é descendente de japoneses e chineses, orientais de forma geral. Eles estão fazendo cirurgia para ocidentalizar, ou seja, para tirar esse puxadinho do olho, né? Olha que absurdo. Selfies aumentam busca por plástica. Quero me encaixar nos padrões. Olha que absurdo. A pessoa, por causa da selfie, para ter uma selfie bonita, faz cirurgia plástica para selfie ficar bonita, para foto ficar bonita, para ficar dentro de um padrão. Um padrão irreal, né? Não existe ser humano igual ao outro, né? Então não existe padrão, tá? Busca por procedimento estético é cada vez maior entre jovens. Outra questão aqui também é sobre esse procedimento estético. Então, percebam como a influência também da psicologia em relação, a influência na psicologia do adolescente influencia no seu corpo, né, na sua aceitação do corpo. E aí temos a anorexia e a bulimia. A anorexia afeta primariamente adolescentes, 90% mulheres. E a bulimia é um transtorno alimentar caracterizado pelo período de compulsão alimentar seguido por comportamento não saudável, com perda de peso, para induzir o vômito. Na anorexia, a pessoa emagrece por não comer. Na bulimia, ela come, 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 come e depois vomita tudo lá fora, né? E aí você tem todo aquele suco gástrico que está no estômago, aquilo pela garganta, né? Enfim, para ter que ir pelo esôfago e ter que jogar de volta para fora. Então, tudo isso compromete, porque vai queimando por dentro, causa problemas seríssimos, né? Consequências sérias depois. Então, é um transtorno psicológico por conta da questão corporal que afeta o próprio corpo, né? Afeta o elemento corpo aí, tá? Bulimia, na hora que você emagrece muito, né? Na bulimia, às vezes a pessoa passa despercebida, porque ela come um pouquinho, dá tempo do organismo até absorver um pouco do alimento antes dela vomitar, tá? Então, anorexia você vê muito mais claramente, é muito mais rápido a imagem. Além disso, a pessoa com anorexia tem queda de cabelo, é, queda da temperatura do corpo, ressecamento das unhas, perda de tecido ósseo, irregularidade cardíaca, tudo isso porque não come, né? Mudança do ciclo menstrual, tudo isso porque, e até infertilidade, porque não se alimenta, tá? Então, o anorexo pode morrer em estado de nutrição. E o bulímico também pode morrer devido a método purgativo, ou seja, começa a vomitar tanto, vomitar, 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 começa a ter problemas mais sérios em relação à questão do sistema digestivo, tá? Então, são doenças que começam na questão psicológica que afeta o corpo da pessoa. A pessoa começa a se enxergar fora dos padrões. E aí, transtorno alimentar cresce entre os jovens. Compulsão alimentar, bulimia e anorexia são os transtornos mais comuns. Isso aí é um estudo da Faculdade de Medicina Federal de Minas Gerais, tá? Então, isso está crescendo entre os adolescentes. TikTok é médica que chegou a pesar 30 quilos. Uma médica chegou a pesar 30 quilos, conta como superou a anorexia. Eu queria ser modelo. Imagine, uma médica que deveria entender de saúde, né? Chegou a pesar 30 quilos. 30 quilos é uma criança, né? Enfim, um adolescente mesmo, até mesmo uma criança mesmo. E um adulto pesa assim no couro e no osso, né? Vício em atividade física é maior em pessoas com transtornos alimentares. Olha que interessante, né? Assim, a pessoa tem um problema, um transtorno psicológico, ela tem transtorno alimentar e ela acaba viciando em academia.
Olha que relação interessante entre a mente, né? Você vê muita gente de academia tal, que quer malhar de manhã, quer malhar de tarde, quer malhar de noite, quer malhar no final de semana, quer malhar tudo. Então, muito também esse vício em academia tem elementos psicológicos. A anorexia pode reduzir o tamanho do cérebro, diz estudo. Então, ó, você perde sais minerais, você perde água, você perde uma série de nutrientes e o cérebro ele começa a perder massa, né? Ele tem a sua espessura, alteração na espessura. Tá? Então, a pessoa não come, a pessoa não desenvolve. É mesmo com a criança. Se a criança toma leite na infância, desenvolve, o cérebro dela se desenvolve. Isso é básico, né? Então, olha quantas questões que a gente, enquanto professor de uma academia, ou seja, numa escola, a gente vai enfrentar. Um adolescente chega para a gente com uma série de situações, né? E agora essa pandemia piorou. Então, o professor, ele conhecer pelo menos esses elementos, ele pode entender, encaminhar a direção, encaminhar um tratamento, um acompanhamento. Às vezes, a pessoa que está ali malhando, nem sempre ele realmente está tão saudável assim. Ele pode estar com um transtorno, tá? Outro elemento aqui é a vigorexia, que é aquela coisa do menino se ver magrinho o tempo todo, os amigos são tudo malhados, ele magrinho, e ele começa a usar substâncias proibidas, né? Adolescentes que malham demais podem ser vítimas de transtorno psiquiátrico, tá? Eu já tive casos na época que eu trabalhei, estagiei em academia, de adolescente que chegava lá dizendo: olha, eu comprei tal produto, o meu pai, que é médico, conseguiu para mim importado, não sei o quê, e era magrinho, e os amigos tudo fortão e tal. Então, é aquela obsessão pela aparência e a insatisfação. Sempre acha que tá magro, tá magro, né? E aí hoje também é considerado um transtorno obsessivo compulsivo, igual a pessoa que come muito, que come, sabe, de forma demasiado, é um transtorno também que tem que ser tratado. E aí olha que interessante, 3 notícias. Jovens brasileiros estão usando anabolizantes ilegalmente, estão se arriscando na busca pelo corpo perfeito. Sociedade de Endocrinologia constata que 1 em cada 16 já usou. Jovem morre por problemas no fígado após o anabolizante, diz família, né? Ele só confessou o uso para a família quando o fígado parou de funcionar. Então tem rins, fígado, geralmente são os primeiros, coração também, geralmente são os primeiros órgãos a sofrer quando se usa substâncias, né? Um série de substâncias. O que é vigorexia? Redes sociais levam jovens a buscar corpos musculosos. TikTok une adolescentes insatisfeitos com seus a rede social curtinha, né, que faz dancinha e tal, ela sempre, você percebe o pessoal dançando, corpo musculoso, corpo sarado, sempre tem essa propaganda, entendeu? Vocês, eu não sei como é a questão, mas vocês ou no estágio, ou na academia, que seja, vocês já se presenciaram com situações como essa de jovens, ou perguntam, tem uns que até vai na cara dura e pergunta mesmo, e aí você conhece alguma coisa para a gente usar? Já presenciaram algo do tipo assim? Ou já conversaram com você a respeito disso? Já sim, professor. Já. Moisés mesmo já usou. Não Quem mesmo. nunca? Quem nunca? Vai apagar esse mistério, rapaz. Quem nunca? Não mesmo. E nem tenho como é que se diz, vontade, e nem acho bonito a pessoa com corpo muito musculoso e desproporcional muitas vezes. Que a gente Fica percebe que mesmo. alguns acabam usando tanto anabolizante que fica uma coisa desproporcional. Você vê que não é natural, não tem como ser natural. Então, e diante do que a gente já estudou, a gente sabe que toda essa carga aí, né, cai sobre o fígado, que é o primeiro a receber, né, esses tipos de química, né? Ele absorve e tenta distribuir para o nosso corpo, né? Sintetizar, na verdade, e enviar para o nosso corpo o que presta. Então, ele acaba sendo sobrecarregado. E por isso que acontece a falência do fígado primeiro, né? Que ele tenta, tudo que ele pega, transformar em aminoácido para o nosso corpo. Isso. Aí, se você joga isso aí para o seu corpo, ele vai tentar filtrar e não vai conseguir. Eu passei por uma situação de acompanhar
colega que ele até faleceu esse ano por conta disso. Ele ficou viciado em anabolizante. Aí tinha uma Poxa, época que ele tomava um para emagrecer, para secar gordura, outro para poder vixe, ganhar massa, coisa e tal. E por fim, ele teve a falência do poxa. fígado, né? E foi muito rápido, questão de 10 dias ele Eu lembro disso. E evoluiu. ele era novo, viu? Eu lembro, Moisés. E ele era novinho. Pois é, Era pois é. jovem. Eu até postei no meu status e tudo, que pô, a gente se conhecia há muito tempo. E foi assim, foi uma coisa muito rápida. Foi rápido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, se possível, orientar quem precisar de orientação, né? Acerca dessa situação. Né? O professor saiu da sala, né? Ficou mudo. Oi, eu vi, não. Ah, É porque eu tentei, eu tava. Parece que deu alguma coisa aqui, mas estão me ouvindo agora? Estão ouvindo, né? sim. Sim. O colega era aluno de educação física do curso? Não, não, na verdade, ele era professor de jiu-jitsu, ele. Era professor de jiu-jitsu, Entendi. ele era graduado, era faixa preta de jiu-jitsu, mas não tinha relação com o curso de educação física. A gente treinou um tempo junto em academia e tudo, e fizemos amizade e tudo mais. E eu tinha uma consideração muito grande por ele. E Entendi. aconteceu esse fato, né? Entendi. Entendi. É isso, está cada vez mais próximo da nossa realidade, não é algo assim longe da nossa realidade. Quem trabalha com atividade física sempre, infelizmente, tem casos próximos assim, e não compensa, né? Assim, qualquer centímetro a mais de massa muscular, qualquer coisa, não compensa de forma nenhuma a sua saúde, né? Você colocar. Infelizmente, porque é aquela coisa, a gente pensa que, não, é só frescura. Não, às vezes a pessoa de fato precisa de ajuda, precisa ter um transtorno, precisa de uma questão psicológica mesmo, tem que ter um acompanhamento, né? É, e cada vez mais esses elementos são sendo colocados, levados à tona, né? Então, problema, ele tem uma doença, ele precisa ser tratado, né? A mesma coisa com qualquer outra questão psicológica. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, o elemento psicológico, ele está sendo mais, assim, visto, as pessoas estão observando muito mais, né? Isso é importante, isso é extremamente importante. Tanto na questão do esporte, como a gente já discutiu nas últimas aulas, a questão do esporte de alto rendimento mesmo, os atletas estão falando mais, antes, era frescura, o atleta que é fraco, não. Os caras de alto rendimento, que joga disputa Olimpíadas, estão dizendo, não aguento mais, eu quero tratar minha saúde mental, tal. Isso é qualidade de vida mesmo, né? Então, tem que ter um acompanhamento, a gente tem que estar muito observando bem esse tipo de comportamento, porque isso tenta esconder e tal, mas no final é sempre difícil, né? Sempre, ainda quando a pessoa próxima também, poxa, isso abala demais, né? Abala demais a gente. Então, eu imagino que deve ter sido uma dureza, né, para você, para as pessoas que conviveram, né? Tudo. Mas que sirva de exemplo, professor, que às vezes não serve. Eu fico me perguntando por que isso ainda ocorre, porque deveria, né, essa situação servir de exemplo para outros que estão próximos, mas a gente não entende o porquê. É só a psicologia para poder explicar, na verdade. Pois é. Então, beleza, vamos lá. Outros casos aqui, né? Adolescente, né? Aquele tipo de música que aplica na nádega, a pessoa pega um negócio de coisa de animal e aplica, né? Adolescente morre após injeção de produto veterinário, né? Eu lembro que teve um estudo, gente, teve um estudo eu não sei se foi Feira de Santana, Salvador. Teve um estudo que era assim, essas casas de fazendeiro que vende produto veterinário, né? Essas casas de fazendeiro, elas vendiam mais para, segundo fez a pesquisa, mais para jovem, adolescente, que para fazendeiro, do que esses produtos assim de animais. Diz que tinha mais saída para os meninos mais novos do que para o pessoal que de fato usava para o gado, né? Então é algo que alastrou mesmo, assim, difícil, muito complicado,
tá? E é Eles deveriam fácil ser vender, não tem mini fazendeiros, controle. não? Oi? Desculpa. Eles deveriam ser mini fazendeiros. Pois é, mas assim, é algo sério, porque não tem controle, né? Não é um remédio na farmácia, né? Você ter chegado numa casa dessa de produtor rural, aí eu quero isso, o cara vende. De boa, né? Tem um. Enfim, eu acho que hoje deve ter até mais controle, mas o fato é que são produtos que tem que ter um certo controle, porque um adolescente que tem dinheiro, que tem um pai que banca, tal, ele consegue ter acesso. Eu lembro de um caso que eu falei para vocês, que o pai era médico, conseguiu produto importado, o cara trazia de fora pro menino. O menino, pensa, magrinho, e andava, só que ele andava com 3 caras torados, então ele ficava naquela coisa ali, não, para usar isso aqui. Aí ele ia para academia, malhava tudo igual a todo mundo, tal. Só que obviamente cada um tem o seu próprio biotipo, não dá para ficar exigindo, né? Então, era uma situação meio complicada, porque não tinha como impedir. A própria família estava ali apoiando, né? Enfim. Adolescente de 14 anos, a internada pode injetar anabolizante na veia, né? E ainda tem isso, a pessoa não sabe como. Porque tem esses caras que profissionais, não que seja bom, mas assim, o cara ainda tem a técnica ali onde aplicar, como é que é feito o trabalho, né? Por exemplo, esse pessoal de doping de esporte de alto rendimento, eles têm a técnica de usar, quando é que para antes. Eu lembro que Ben Johnson ele perdeu a medalha de ouro em 88 nos 100 metros, e ele disse: ele falou assim, eu fui enganado, trapaceado. Ele falou: olha, eu usava como todo mundo usava, só que durante a competição eu não estava usando. Ninguém usa durante a competição. Então, ter pego no doping significa dizer que eu fui trapaceado ali. O que ele quer argumentar? É que ele sabia a época certa de usar, o período, faltando uma semana, um mês, etc. Ele sabia esse movimento de uso, entende? Então, o que ele alegou foi que durante o antidoping, alguma pessoa deu a ele, porque eles usam bebidas para poder forçar a urina, né? Ao ir no banheiro. Então, e diz que uma pessoa que era conhecido dele abriu uma garrafinha de água, parece, ou de cerveja, não sei, e deu a ele. Então ele acha que a pessoa pode ter colocado alguma coisa naquele momento. Ninguém pode saber, ninguém pode provar. O fato é que ele foi pego no antidoping e perdeu a medalha. Então, assim, esses caras sabem como fazer. Esses produtos de antidoping, eles estão muito atrás dos produtos, os métodos de testagem estão muito atrás dos produtos. Os produtos estão muito avançados, né? O que vai descobrir hoje, os caras já usam há muito tempo, né? Então é muito complexo. Essa é uma indústria que gera muito dinheiro, né? E aí você já tem no rendimento isso e bota para um adolescente também, cara, é terrível, terrível mesmo, né? E aí é óbvio que acontece muito em escola, né? Quem nunca passou, infelizmente, questão de bullying, né? Descrever o bullying é forma de violência verbal, física, psicológica, né? É o gordinho, é o magrinho, é não sei o quê, começa aquela coisa toda que a pessoa vai, todo dia na escola é chamado daquele nome, bota um apelido, aquela coisa toda, né? Então tem várias formas, inclui diferentes comportamentos, como violência, ataque físico, gozação verbal, apelido, insulto, ameaça e intimidações, extorsão ou roubo de dinheiro, exclusão do grupo de colegas. Então, tem vários elementos aí que compõem. E na adolescência, e principalmente nesse período, no final da infância e adolescência, é muito comum, né? Sempre ter o apelido quando a pessoa não está dentro dos chamados padrões, ou é o magro demais, o alto, o magro, o gordo, enfim. Tem sempre essas coisas que influenciam diretamente. Então, ele está ali todo dia, chega no TikTok, vê o menino ali, ou a menina com o corpo dito perfeito, dentro dos padrões, e ele chega na escola, o coleguinha fica chamando ele de apelido. Aí ele começa aquilo estressar a mente, começa realmente. E aí, para desenvolver um transtorno, para servir como gatilho para isso, é muito fácil, né? Como eu falei, tem muita coisa que há muitos anos atrás era considerada besteira, não é besteira, mas que hoje já se coloca como algo sério, precisa ser levado em consideração, precisa ser levado, é, 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 precisa ser analisado, estudado, né? Porque não é tão simples, cada pessoa responde de uma forma, né? Tem pessoas que não aguentam pressão, tem pessoas que não, que nem ligam, mas então é muito, muito complexo a mente humana nesse quesito. E o bullying não é relacionado com a raiva, né? Não é uma questão de raiva, é um conflito, não é um conflito resolvido. Tem a ver com desprezo, um forte sentimento de desgostar de alguém. Então, quando eu digo, ele não é Osni, ele é o gordo, eu tiro o nome dele, eu desumanizo aquela pessoa. Ele é o magro,
ele é o... Enfim, quando ao invés de chamar pelo nome, eu chamo por um nome pejorativo, eu desumanizo ele, eu tento diminuir aquela pessoa, né? Então, tratá-la como sem valor ou inferior, né? A gente começa a desumanizar as pessoas ao tirar o nome delas e começar a colocar esse tipo de apelido. Esse desprezo vem acompanhado por 3 aparentes vantagens psicológicas, né, que permitem que se machuque os outros, sem sentir empatia, compaixão, vergonha. Então, isso é de poder, acha que pode fazer, uma intolerância à diferença, uma liberdade de excluir, barrar, isolar. Então, por exemplo, se na escola ou se nos espaços não tiver um acompanhamento, não tiver ações para evitar esse tipo de coisa, eles se alastram, né? Eu lembro que, não de bullying em si, mas tinha época de trotes nas universidades, trotes violentos, de gente, sabe, ter lesões físicas, lesão no olho, por conta de trote violento, que era para ser uma festa de aceitação e tudo, e era uma coisa de humilhação, sabe? E hoje em dia já é uma coisa que já foi, e durante muito tempo foi combatido, e hoje já não se fala tanto. É muito raro você ver casos de trotes, né? Em universidade, quando a pessoa entra na universidade. Então é muito raro. Hoje em dia é a coisa mais acolhedora, tal, porque não cabe na sociedade de hoje esse tipo de coisa. E falar em bullying, a gente tem uma atualização, né? Que é o cyberbullying, que é o bullying, que isso aqui é pesado. Porque assim, muita criança abre seu videozinho no YouTube, posta uma foto no Instagram, aí vem uma pessoa que não conhece aquela pessoa, não sabe quem é, simplesmente chega lá e xinga. Ah, você é muito feio, você não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Esse cyberbullying pode gerar consequências até piores do que o bullying, muito piores que o bullying, tá? O que é? O cyberbullying é uma das causas principais de suicídio entre adolescentes. Vários adolescentes se suicidando porque posta uma foto, posta um vídeo e gente vai lá, comenta e escreve horrores, absurdos, né? Então muitos YouTubers também acabam ficando em depressão, postam um vídeo tal e a galera detona. Então, é uma situação hoje em dia, redes sociais, que a pessoa está em casa, está escondida atrás de uma tela de computador, não tem coragem de falar na frente, mas pode falar atrás do computador, aí cadeira e fala, muitas vezes está naquele anônimo, né? Não mostra o rosto, etc. Tal. Então, é meio bem complicado. Então, suicídio da adolescente Diele Santos e o falso body positive. Porque a escola que é praticamente a segunda casa do adolescente, que deveria ser um local seguro, está matando, né? Então, a questão que foi colocada é que a escola aparentemente não interviu nessa situação. Cyberbullying em caso de suicídio aumenta entre jovens, né? Fiocruz aí, ó, uma notícia Fiocruz. A gente estava falando no início disso, né? A pandemia também ajudou, as pessoas ficaram mais conectadas, porque na pandemia a gente saiu menos de casa, pedia comida em casa, né? Fazia as atividades da escola, né? Fazia tudo em casa. Então, as pessoas postavam mais, entravam em redes sociais muito mais. Então, o número de cyberbullying acabou aumentando. Autolesão não suicida na adolescência e a atuação do psicólogo escolar. Isso é interessante. Tem pessoas, gente, que elas um transtorno, elas começam a se machucar, começam a se cortar com a gilete, chega no braço. Se você perceber uma pessoa que tem no braço, por exemplo, escondido, numa manga tal, e vários cortezinhos, um do lado do outro, vários cortes, ela tem algum transtorno psicológico. Com certeza, assim. Ela se cortou muitas vezes, se cortou, se cortou, se cortou. Então, essa automutilação, isso inclusive é estudado em animais, né? Animais que estão tão estressados que eles se mutilam, né? Animais que estão tão estressados que eles arrancam as próprias penas, quebram o próprio bico. É, é, registrado mesmo em estudos, tá? Então, eu conheci uma pessoa assim, que eu percebi, na verdade, uma pessoa que cuidava de animais, de cachorro tal, e cuidava de vários cachorros, vários animais, só que era um comportamento muito estranho. E aí eu percebi no braço, na hora de escrever, eu fui levar minha cachorrinha para ficar no final de semana, e aí eu percebi o braço dela assim meio cortado, vários cortes, eu achei aquilo estranho. E depois, no comportamento dela, assim, a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha, uma pessoa que ela mudava de humor muito rápido, né? Ela depois se negou foi uma coisa assim que prometeu uma coisa, depois se negou, eu fico até com medo de acontecer alguma coisa com o animal, assim, mas é uma situação que a gente tem que estar atento, né? Não sei se vocês já tiveram casos assim, conheceu casos assim, as pessoas que se fazem essa automutilação, né? Se lesionam, se cortam,
Vocês já conheceram alguém desse tipo, assim? Eu não tinha baleia azul? Aquela brincadeira? Não entendi como Aquela é. brincadeira, a brincadeira da baleia azul. Como é? Eu fiquei sabendo como é. Me explica, você tem como explicar como era aqui? É que a pessoa se automutilava mesmo, né? No braço, fazia o desenho de uma baleia. Era um desafio. Ela tinha que se Um cortar no desafiava braço? o outro, Um desafiava o outro, até culminar a morte. Professor, É pode só falar. botar no YouTube que tem ensinando como faz. O senhor quer brincar de baleia azul? Eu sabia, eu ouvi falar do negócio da baleia azul, só não sabia como era de fato o procedimento, né? Mas eu tinha ouvido falar mesmo que tinha alguma coisa. eu quero ouvir alguém falar que não conhece alguém, porque todo mundo conhece alguém. Todo mundo. Todo mundo. Infelizmente, virou rotina. infelizmente. Infelizmente virou rotina. Porque, e aí, questão da pandemia expôs muito mais, viu? Muito mais. E é isso, como você falou, é difícil não conhecer alguém que não tenha tido alguma questão psicológica, né? Essa ideia de todo mundo, né? Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de um psicólogo, em algum momento a gente vai precisar de uma ajuda, seja através de terapia ou medicamentosa mesmo, com remédio e tal. Em algum momento da vida, a gente acaba tendo que passar por isso, infelizmente. Mas eu acho que quanto mais se abrir, se discutir, se falar e quebrar esse tabu, né? Porque é muito assim, principalmente na área, é o doido, ele tem problema. Até a nossa avó, mãe, enfim, quando a gente na infância, não vai pra lá não, tá escuro, ó o doido aí, ó o doido aí. Então a gente acabou crescendo com essa ideia de que uma pessoa doida, né, uma pessoa, ele é doido, enfim, criou esses estigmas, né? E não, a pessoa tem um sofrimento mental, ele precisa ter uma ajuda, né? Ele precisa passar por uma situação e pode se curar, e pode, quem discutiu aqui, pode ser curadas, pode ser tratadas, né? Pode ser pelo menos atenuadas. Então, mas isso influencia, é interessante, assim, a mente humana influencia diretamente no nosso próprio corpo e até tira a própria vida, né? A situação que você chega a uma situação tão terrível, você tira a sua própria vida. Eu acho que o seu bem maior você conseguir tem que ter muita coragem, né? Enfim, para você fazer esse tipo de coisa. E aí, esses últimos dois filmes que eu selecionei para vocês, que é A Máscara em que Você Vive, né, que é Netflix também, de 2015, Netflix, e O Mínimo para Viver, que é 2017, e esse uma Máscara que Você Vive trata a questão do bullying, e O Mínimo para Viver trata a questão da anorexia, uma mulher que ela vai emagrecendo, 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 tá? E essa atriz, ela foi elogiadíssima, ganhou prêmios e tudo, então uma interpretação muito, muito boa. É um filme bem dramático, mas vale a pena assistir Netflix, O Mínimo para Viver, filme de 2017, para poder ajudar, né, na discussão. O que eu queria apresentar para vocês hoje, como eu falei, hoje era um pouquinho mais rápido também, porque era a finalização da disciplina. Deixa eu fechar aqui os slides. Tem alguma questão em relação a fóruns? Teve alguma dificuldade em relação aos questionários? Alguma dúvida que vocês querem colocar e tudo? Não? Pô, professor, da minha parte, não. Não. Alguma questão da disciplina? O que é que vocês querem? Esse momento de finalização, porque na verdade não vai ter mais nenhum outro encontro, ele vai somente finalizar a parte mais do AVA lá, eu vou dar a nota, né, dos fóruns e tudo, e colocar a nota no sistema. E aí, esse momento final agora, para vocês, vocês dois foram os guerreiros que levaram até o final, né, os 4 encontros. Se não fosse vocês dois, eu ia estar dando aula, só gravando mesmo a aula. Mas eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês acharam? Com certeza a gente está aqui, firme e forte. Com toda Professor, o senhor pode olhar o chat aí, por favor? Com toda dificuldade, professor, a gente vai seguir aqui. Nós somos os resistentes, eu e Cláudia, porque a gente quer formar. A gente quer formar. Claro, não, importante. Importante. Estamos buscando.
Já Eu fomos abri aqui. inconsequente, né? A gente já foi inconsequente um dia, Moisés. A gente está agora se regenerando. Verdade, verdade. Eu vi aqui Paulinho Abelha. Ah, sim, o negócio da criança fumando cotonete. Cotonete nas escolas. Cotonete. Isso. Aí o vídeo. Isso é. É. Gente, que povo. Sei lá, é muito complicado. Gente, que Desse geração jeito, é essa? o psicólogo vai precisar de um psicólogo. É uma situação complexa, viu? Porque muitas redes sociais é complicado, porque assim, tem muita coisa boa, é verdade, mas tem muito lixo, tem muita, sabe, aí uma pessoa sem escrúpulo, sem caráter, faz um negócio desse para uma criança, outro passa para outro passa para outro, na inocência mesmo e tal, acha que é legal, acha que é bonito, e aí vai criando esse tipo de coisa, esses desafios, essas coisas. É terrível. A gente, para criar uma criança hoje, no mundo de hoje, com a internet que tem hoje, eu acho que é muito mais difícil do que era 20 anos atrás, 30 anos atrás, sabe? Eu tenho essa impressão Professor, que os pais vão ter que ter um manual de instruções. é preciso ser vigilante, a palavra é essa. Vigilante Uhum. para estar cuidando dessas crianças, porque, na verdade, eles precisam de direcionamento. Então, precisa de alguém com mais experiência, com mais conhecimento de mundo, com mais conhecimento, com um pouco de conhecimento de psicologia também, para poder lidar com eles, até porque o jovem, o adolescente, eles são do contra, por si só, né? E eles gostam de contrariar, eles gostam de ir pelo lado mais difícil. Se você está explicando aqui, mostrando, eles sempre sabem de tudo, eles sempre têm a solução para os problemas. Então, a palavra é vigilância. Tem que se manter vigilante para poder tentar livrar eles desses caminhos aí. E é difícil, porque não tem uma receita de bolo. E outra coisa também, Moisés, os nossos pais, assim, claro que eu tenho um conhecimento de internet muito maior do que o meu pai, minha mãe e tal. Só que eu vi a internet chegar, no sentido assim, minha infância, eu não tive infância com internet, eu vim ter eu vim ter internet na adolescência. Meu filho já nasceu no mundo digital, eu tive que fazer curso, eu tenho certificado de informática, eu tive que fazer curso para aprender. Meu filho não, ele nasceu já no mundo, eu acho que os filhos de vocês também, já Somos nasceu no mundo dois. conectado. Pega o Somos celular, dois, já sabe professor. desbloquear, já pega, baixa o aplicativo, já sabe, é tudo. Então a gente vai tomar um banho, na verdade, entendeu? O meu de 2 anos e 8 meses já sabe colocar no YouTube, já sabe o que ele quer, já vai certo. Oxe, imagina, então já tá programado, já nasce sabendo, dando banho na gente, ensinando, na verdade. Ó, tá aqui, tá errado, tá fazendo errado. Ainda impaciente, ensinando ainda impaciente. Então, é isso. Como você falou, ser vigilante é muito importante. Agora, é um desafio, porque a gente vai chegar uma hora que não vamos ter o acesso, provavelmente também até eles, quando outra tecnologia vai surgir. Isso é natural desse movimento. Agora, estamos vendo um momento complicado, viu? Momento complicado. Esses desafios aí, tem que ter cuidado com o que o filho assiste, Muito ficar o tempo complicado. todo ali, né? Ficar o tempo todo, ainda mais na adolescência, como você falou, reclama de tudo, acha que é adulto, né? É novo demais para ser adulto e velho demais para ser criança. Então fica naquela coisa assim: eu vou embora, mas não tem dinheiro para sair de casa. Mas eu vou embora, eu vou me revoltar, eu vou não sei o quê. Então, esse movimento, esse jogo, essa conversa tem que estar muito, né? Muito mais próximo, né, do que era na época já 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? Hoje em dia o pai tem que estar, e a mãe, né, muito vigilante em relação a esses perigos, né, que vem da internet, né? Mais alguma coisa, pessoal? Mais Verdade. alguma questão? Colocar? Eu quero saber se o senhor vai estar no curso, em alguma disciplina no curso de férias. Na verdade, o que Klaus, né, o coordenador, ele passou para mim é numa disciplina do primeiro semestre, em janeiro. Ele não me passou o curso de férias, não. Tá? Não E tenho. qual é a disciplina mesmo? A de janeiro é para o primeiro semestre, é ensino, pesquisa e extensão em educação física. É para o primeiro semestre. Vige, eu nem tive essa disciplina não no meu curso, não. É porque eu acho que você é o currículo velho, não? De 2015, deve ser isso. Isso, Isso que eu é ia isso. falar. Já tem um monte de disciplina que a gente não pega aí, porque já era currículo novo. É um currículo novo, tá? Mas aí, então, é bem provável, então, que seja a última vez que a gente, de disciplina, né? Pelo menos na EAD, a gente nunca sabe o futuro, né? É a última vez que a gente pega disciplinas.
lembrar, vou só aproveitar também, passar até essa informação. Conseguiu aprovar aqui no campus de Jacobina, no campus 4 da UNEB, o mestrado em Educação Física, né? Vai ser o segundo mestrado da Bahia em Educação Física, vai ser em Jacobina, e aí seria interessante, né? Vocês que vão se formar, e a gente está tentando ver se a gente consegue em 2024 esse curso funcionar. E aí, claro, vai ter que passar por todo o procedimento para a reitoria aprovar, etc e tal, o projeto, mas já foi um caminho grande ter sido aprovado hoje dentro do departamento. Então, mais um reforço para a educação física, né? Eu tenho interesse, viu? Pronto. Pode ter certeza que eu vou mandar a divulgação para a Cláudia, para o pessoal todo da EAD, o pessoal fazer essas divulgações para a gente fortalecer, viu? E vai ser um curso, a gente pensou num curso bem flexível, para não vai ser toda semana, vai ser algo em forma de módulo, né? Vai ser algo assim bem para facilitar a vida dos professores e dos alunos também, né? Na correria dia a dia, para não ter que ficar naquela coisa de toda semana ter que ter aula, né? Fazer de forma modular, né? Bem como formato, sim. Interessante mesmo. Tá tendo. Beleza? Então, gente, eu agradeço demais a presença de vocês e por ter também prestigiado, né, essa disciplina. Espero ter contribuído um pouquinho, né, com conhecimento aí para ajudar. E estou disponível, precisar também qualquer dúvida, né? Estamos aí. Provavelmente não serei professor de vocês, né? Agora você deve estar formando, mas quem sabe no futuro outras andanças aí. Eu sempre torço por isso. Professor, quem agradece somos nós. Cláudia usou um termo que ela falou que nós fomos negligentes, nós fomos irresponsáveis, não, nós consequentes, inconsequentes, não. Nós somos negligentes, porque na verdade a gente não priorizou em colocar a faculdade em primeiro lugar, a UNEB em primeiro lugar. Então, nós, como todo mundo tem os problemas da vida pessoal e tudo, a gente acabou deixando de lado. Mas hoje a gente está com uma outra visão, estamos buscando o conhecimento, queremos e vamos conseguir, com fé em Deus, terminar aí para a gente pegar nosso diploma e quem sabe tá daqui a alguns dias aí do mesmo lado que o senhor está aí hoje, professor, dando aula. Vou torcer por isso, vou torcer muito por isso, de verdade mesmo, assim, isso não eu sempre fico feliz quando eu tenho um ex-aluno dizer, poxa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, Klaus, que é o coordenador, foi meu aluno, quando eu entrei na UNEB há 10 anos atrás, Klaus era aluno do curso, então assim, e hoje ele é o meu coordenador na EAD, né, do curso, então, olha que felicidade, para mim é uma felicidade, poxa, ter contribuído um pouquinho, né, regado um pouquinho da água ali para aquela planta crescer e crescer, isso é uma felicidade para qualquer professor, né? E a mesma coisa com vocês, tá? Então, gente, é isso. Eu queria agradecer, então, desejar para vocês uma boa noite e um Feliz Natal, né? E um Feliz Ano Novo para vocês. E aí a gente se vê aí nessas